Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que vai acabar virando dois casos. Eu não iria colocar duas fotos na capa, né, na capa do vídeo, até porque eu acho que são duas histórias que, por mais que estejam interligadas, são histórias diferentes, histórias que têm um desenvolvimento diferente, só que tem uma coisa ali que as une. Ambas desapareceram no mesmo local e basicamente no mesmo horário e teriam frequentado a mesma lanchonete, ou pelo menos teriam passado em frente à mesma lanchonete. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue, você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Para você que já estava lá na rede vizinha perguntando para mim onde está a literatura este mês. Pois bem, ela chegou já com desconto para vocês. A literatura ela trabalha com duas assinaturas e essas assinaturas funcionam da seguinte maneira: tem o kit básico e tem o kit extra. No kit básico você vai receber um livro, um marcador de página e um card colecionável. Já no kit extra você vai receber um livro. Esses livros eles não são novos, porque é justamente essa proposta. Eles não são novos, mas eles são muito bem escolhidos, livros que estão em excelente estado de leitura, e também vai receber brindes literários, que vão ter vários aí diferentes, aí depende de como a literatura vai decidir agradar aí os seus assinantes. Esse mês o que eu senti aqui de diferente, achei super legal, foi essa caderneta portátil aqui de bolsa que está escrito: livros são uma mágica singularmente portátil. Achei super fofo. Independente do plano, esse mês, sendo o kit básico ou o kit extra, se você usar o meu cupom de desconto Joyce Dark, que tá aparecendo aqui para vocês na tela, vocês garantem 30% de desconto nas duas primeiras mensalidades, independente do plano, sendo eles o kit básico ou o kit extra. Você só precisa ser um dos 40 primeiros. Em mais, você também vai ganhar um brinde extra, que pode ser uma caderneta de anotação ou algum outro mimo aí literário. E não esqueçam também de escolher a categoria Dark para vocês garantirem aí os seus brindes, também o seu desconto. E o site para vocês poderem fazer assinaturas de vocês vai estar tanto no comentário fixado como também no box de descrição. Lá é só vocês escolherem o plano de vocês, usarem o cupom de desconto, garantir os seus descontos e os seus mimos. Só não percam tempo, porque é só para os 40 primeiros. Então agora vamos começar esse caso. Muitos de vocês pediram para que eu trouxesse aqui para o canal o caso Vitória Lohane Coutinho de Charqueada. A questão toda é que esse caso ele já estava a um passo de alguma resolução aí acontecer, pelo menos era o que tudo indicava, principalmente quando eu percebi que já estava acontecendo um certo pedido ali do pai para que a delegada Ivalda Aleixo acabasse indo tomar conta do caso da Vitória, porque ele não estava achando muito efetivo o que estava sendo feito ali em relação a buscas e a tudo que estava acontecendo em relação à filha dele. Então, vamos tentar entender o que aconteceu e por que que ele tinha essa impressão. Vitória Lohane Coutinho, na data em que a gente começa a saber sobre a história dela, que é quando ela desaparece, no dia 21 de abril, ela estava na casa da mãe dela, onde ela costumava passar alguns finais de semana. Não eram todos, porém, segundo o pai, que era com quem a Vitória morava, já fazia algum tempo que ela vinha pedindo e pedindo mais vezes para passar alguns finais de semana ali com a mãe. Então, talvez ela estivesse fazendo novas amizades. Ela também estava ficando um pouco mais velha, já estava na adolescência, e o pai, pelo que tudo indica, e ele também acaba dizendo, ele tinha ali um jeito um pouco mais rigoroso de criar a Vitória em relação a limite de horário, relação com as suas obrigações. Ela era uma menina extremamente organizada. Na casa do pai dela, ela conseguia ter maquiagens, pincéis separados por cor. Ela era muito organizada mesmo, assim, uma coisa até fora aí do padrão para uma menina de 14 anos, e ela era muito obediente. A madrasta, inclusive, diz que era difícil saber dela até mesmo o que ela queria do supermercado
supermercado. Quando ela ia fazer supermercado, ela perguntava pra Vitória se a Vitória queria alguma coisa. Logo a gente percebe que a Vitória, ela era muito recolhida ali, talvez fosse um pouco tímida, diferente do que algumas pessoas falaram no começo, que ela era uma menina que estava acostumada a andar pela região. Parece que as coisas não eram bem assim, não. Se sabe em relação a amizades e coisas que ela tinha na cidade do pai dela, que na verdade não é bem a cidade do pai ou a cidade da mãe. Charqueada é um município que faz parte de Piracicaba, então é um lugar muito pequeno. Então o pai conta o seguinte, que ela fazia todas as atividades ali, escola, essa coisa toda em Piracicaba, e depois ela pedia em alguns finais de semana para ficar com a mãe. Tudo bem, então nesse final de semana, esse final de semana aí que ia englobar inclusive o dia 21, ela decide ir para casa da mãe. E nesse final de semana, a mãe sentia bastante saudade, ela também gostava muito da avó, tem fotos dela com a mãe, fotos dela com a avó, e a mãe, ela fala que ela estava sempre com um telefone celular, ela também gostava de gravar alguns vídeos e fazer maquiagens, mas ela era muito ela e o telefone dela, ela e as coisinhas dela. Só que depois a gente vai descobrir que ela tinha, assim, uma certa interação com outras pessoas de Charqueada. Talvez lá fosse mais fácil para ela fazer amizade do que, de repente, em Piracicaba, a gente não sabe, de repente ela sim tinha ali, de repente, mais pessoas da idade dela, pessoas ali que ela pudesse conversar, pessoas que fossem mais abertas ali para amizade. E isso depois vai envolver até mesmo a Yasmin, que desapareceu há 8 meses. Então, quando o caso da Vitória surgir, que vai ser no dia 21 de abril desse mesmo ano, as coisas vão acontecer da seguinte maneira. Ela estaria na casa da mãe e por volta de 10h30 da noite, ela teria dito o seguinte para a mãe, que ela queria comprar um lanche. E agora a gente vai ter que falar um pouco dessa lanchonete, a lanchonete que tinha no local, porque essa lanchonete ficou sendo ali um ponto onde as pessoas começaram a levantar algumas questões e, na verdade, eles conseguiram até mesmo falar com a dona da lanchonete e aí a gente começa a entender mais ou menos como era Charqueada. Segundo a dona da lanchonete, Charqueada não tem nem mesmo iFood, não tem muita coisa, basicamente assim, não tem nada, tem pouquíssimos comércios e ela tem há mais de 40 anos, ela mora no lugar e ela já tem esse comércio há bastante tempo. É uma casa de lanche, onde ao mesmo tempo tem sorvete e os jovens costumam ficar nesse local porque eles querem, quando querem comer um lanche ou tomar um sorvete, eles acabam indo então para esse local. E essa senhora, a dona desse estabelecimento, acaba conhecendo a juventude ali do local porque sempre acabam passando por aquela localidade. E por incrível que pareça, uma pessoa que há 8 meses antes do que aconteceu com a Vitória, tinha passado justamente na mesma lanchonete, foi a Yasmin. Mas aí a história da Yasmin é uma história própria. Então, existe a história da Vitória, que eu vou contar para vocês hoje, mas existe a história da Yasmin. Inclusive, vou falar um pouco sobre a Yasmin hoje e sobre o que está acontecendo no caso da Yasmin nesse exato momento, mas a gente tem que focar aqui na história da Vitória e depois a gente faz essa conexão quando ambas as histórias estiverem contadas. Então, a Vitória, ela teria pedido para a mãe, né, dito, mãe, eu vou lá comprar um lanche. A mãe disse, tudo bem, só que você volta logo porque já são 10h30, então já tá meio tarde para você estar por aí. Então você compra o seu lanche e você volta. Só que ela sai com o celular dela, ela teria passado na frente dessa lanchonete, segundo a dona da lanchonete, só que ela não entra. Ela volta, parece que ela teria parado em uma adega, teria procurado por uma amiga, a amiga parece que não estava no local e depois ela teria saído. E aí o resto, tá? O restante de tudo isso são várias e várias histórias, porque a Vitória então começa o seu regresso para casa. Esse regresso que duraria aí em torno de meia hora entre a adega e a casa. A próxima ali à casa dela, ela acaba sendo parada por um motoqueiro. Esse motoqueiro teria falado alguma coisa com a Vitória, alguma coisa que teria durado ali em torno de 3 minutos e meio. E isso foi uma imagem que a polícia conseguiu. Então é mostrado pra gente a seguinte imagem. Vocês estão vendo aqui uma foto da imagem onde esse motoqueiro está falando com a Vitória e no fundo você consegue ver um homem passando, tá? Passando no sentido, ele parece canavial. Ele tá passando no sentido que tem um caminhão, essa parte mais escura é um caminhão, e ele está entrando ali para aquela região. A Vitória teria conversado por 3 minutos e meio com esse rapaz, que seria um motoboy, que teria visto a Vitória ali. Ele diz que já conhecia a Vitória de vista,
viu ela ali parada e teria oferecido para ela uma carona. Uma história um pouco estranha, mas teria oferecido a carona. A Vitória não teria aceitado a carona e a gente consegue perceber que depois, então, que ela conversa com o motoqueiro, ela vai em uma direção e na mesma direção vai o motoqueiro e também está indo na mesma direção esse homem que estaria a pé, que a gente consegue ver na imagem e que ela está conversando com o motoqueiro. Já começa aí um enigma. Só que esse enigma, ele vai conseguir ficar maior, ele vai conseguir ficar pior, porque os dias vão começar a se passar. E quanto mais os dias se passarem, mais histórias vão começar a aparecer. E a mídia, ela vai ficar cheia de histórias envolvendo carros prata, pessoas que teriam ouvido a Vitória pedir por socorro, pessoas também que teriam dito que teriam saído até mesmo segurando um pedaço de madeira para tentar defendê-la, só que não teve jeito, teriam visto 2 homens colocando ela dentro do carro. Muitas histórias ali foram aventadas, só que acontece que, segundo a delegada da investigação, nenhuma dessas histórias foram verdadeiras. Foram histórias mentirosas que teriam atrapalhado a polícia. Nada disso foi provado. Todas essas pessoas foram ouvidas e nada de concreto foi ali colocado. E ela diz enfaticamente que tudo que foi veiculado nas mídias, tudo que foi falado sobre carro, sobre pedido de socorro, sobre tudo era mentira e que era para parar com tudo isso porque isso teria atrapalhado as investigações. Com todo respeito, quando chega o momento da coletiva de imprensa, temos uma obra pronta, né? Temos uma obra ali que foi levantado sim bastante pela imprensa, só que assim, a imprensa ela levanta mais precisamente ali o Bar, tem também do Datena, entre outros programas mais ali próximos que vão dando notícias e falando com testemunhas e aquilo tudo que a gente já está acostumado. E o possível, também foi bem possível de verificar na entrevista coletiva que aconteceu, então no caso da Vitória, foi uma certa falta de paciência, eu poderia dizer até uma certa grosseria em relação ao que as pessoas estavam colocando aí que teria acontecido com a Vitória, que tudo seria mentira e que a imprensa ela seria mentirosa e que na verdade não. Essas histórias elas foram surgindo, inclusive essas pessoas foram ouvidas. Então, o homem que teria ouvido quando a Vitória teria pedido por ajuda, ele foi prestar depoimento na polícia e todo mundo começou a se perguntar: quem levou a Vitória? O pai da Vitória estava junto com amigos, pessoas da região ali tentando encontrar a Vitória desde o começo. No 4º dia das buscas, ele toma um passo adiante. O pai da Vitória diz que realmente existem grupos de busca ali por parte da polícia acontecendo, porém era muito mais ali talvez por parte de familiares, no caso familiares dele, ali da parte da família dele, e começa a dizer também que realmente ele viu um cão farejador, só que esse cão farejador ele passou e ele voltou. Ele teria dito isso ao Datena e também tinha manifestado a vontade dele de que a delegada Ivalda tomasse conta do caso da filha dele, porque ele não via nada de realmente substancial acontecendo para que a filha dele fosse encontrada e que cada hora fazia diferença no encontro da filha dele. Não precisa dizer que existe sim uma questão toda de ego. Se você não sabe quem é a delegada Ivalda ela está envolvida em casos aí que apareceram na mídia, casos muito importantes em São Paulo, como é o caso, por exemplo, do Paulo Cupertino. A gente tem o caso aqui no canal e a delegada Ivalda procurou o Paulo Cupertino até, enfim, colocar ele atrás das grades e realmente foi um trabalho brilhante. Isso não significa que as demais delegacias, a delegacia de Piracicaba, onde foi inclusive feito o boletim de ocorrência da Vitória, o pai teria feito em Piracicaba, e também as delegacias ou a delegacia de Charqueada também não seja aí bem assistida, a questão não é essa, só que foi uma forma, na minha opinião, meu ponto de vista, de dizer, olha, eu não estou satisfeito com o que está sendo feito aqui, não estão procurando a minha filha. Então, quando existe essa coletiva de imprensa, já é num outro momento, onde eles podem se juntar e dizer, olha aqui, a gente conseguiu tudo o que precisava e não precisou da delegada Ivalda. Pelo menos foi o que eu senti ali naquele momento. Conforme a imprensa ela foi cada vez mais, adentro, mandando pessoas a campo e falando, com outros ali, foi levantada a história da Yasmin. Peraí, como assim no mesmo lugar, em Charqueada, na mesma avenida,
passando no mesmo local onde vende lanche, na mesma lanchonete, basicamente no mesmo horário, assim, tudo muito parecido. Inclusive as duas adolescentes, elas têm semelhanças ali físicas, se a gente parar para pensar. O que muda é a idade, uma diferença aí de 2 anos, porém ela também teria desaparecido. Só que diferente da Vitória, o boletim de ocorrência da Yasmin, ele foi feito encharqueada e segundo a mãe da Yasmin, não teve buscas. Eles teriam feito o boletim de desaparecimento e teriam dito o seguinte, que basicamente jovens desaparecem e que não tinha muito o que procurar. O que eles chamam de buscas foi nada mais do que dar uma volta para ver se conseguiam encontrá-la e que talvez, ali segundo, né, o que a mãe diz, talvez ali o que tenha acontecido, ela ter ido embora, ter acontecido algo como, encontrou alguém e não quer ser encontrada. E nunca teve, de fato, uma investigação e uma busca, de fato, pela filha dela. O mais interessante que eu achei dessa entrevista com a mãe foi a seguinte, quando é perguntado para a mãe, por exemplo, sua filha tinha envolvimento com pessoas que de repente tinha envolvimento com substâncias ilícitas, coisas assim, ela é muito clara em dizer, sim, ela andava com pessoal barra pesada. Então assim, a mãe, ela estava dizendo o seguinte, eu não tô dizendo que a minha filha não possa ter um envolvimento com pessoas ali erradas ou seja lá o que for. Eu só tô dizendo que eu queria que a minha filha tivesse um pouco de atenção das autoridades e que tentasse encontrar a minha filha, coisa que nunca foi feita. Então ela diz que nunca tentaram procurar a filha dela. Essa entrevista está disponível, inclusive é uma entrevista que eu trabalhei bastante para fazer depois a parte que vai ser a parte da Yasmin. A história da Yasmin é muito diferente da história da Vitória, só que nesse momento essas histórias elas se encontram. Inclusive a Yasmin conhecia a Vitória. E isso começa a criar um certo laço e faz com que a história das duas se encontrem e também se encontrem na mídia. Talvez a delegada não tenha gostado disso, né? De repente agora a gente tem uma outra linha. Estavam falando sim de uma pessoa que poderia estar fazendo isso de forma em série, de repente uma pessoa que estava comercializando essas moças, fosse o que fosse, isso tudo poderia se tornar uma coisa muito maior e a todo tempo eles tentavam afastar essa possibilidade, uma magnitude muito maior do que o desaparecimento de uma menina. Então, de repente, eles decidiram aí usar uma linha que foi, pelo menos até o momento, se mostra efetiva, porém a gente sabe que tudo vai depender muito das provas que vão ser apresentadas. Depois dessa conversa com o Cidade Alerta, também o pai aparece com um advogado que deu uma entrevista muito cautelosa para Fernanda da Rede Rio. Eu assisti aquela entrevista, percebi que eles já estavam muito próximos de pegar a pessoa que eles suspeitavam, que tinham ali fortes indícios de que poderia ser a pessoa, só que eu também percebi o seguinte, pode ser só uma impressão, tá, doutor? O senhor me desculpa mesmo desde aqui, mas o que eu consegui entender foi o seguinte, de repente existia assim uma desconfiança de que os casos estivessem interligados, mas vamos resolver primeiro um, depois a gente resolve outro, depois as polícias ali se entendem para tentar resolver o caso da Yasmin. Acho muito válido porque as chances da Vitória ser encontrada eram muito maiores do que da Yasmin. Estamos falando de uma que desapareceu há alguns dias e outra que tinha desaparecido há meses. Então, eu entendo aí até mesmo essa questão toda da concentração das buscas, que parece, segundo o pai, tá? Não sou eu que tô falando, eu não estava lá, que não eram tão intensas assim. Só que parece que depois que entra o advogado, entra a mídia, as coisas começam a correr aí um pouco mais rápido. E isso é uma coisa muito natural quando envolve a mídia, quando envolve quem eles amam odiar, que são os criadores de conteúdo. As coisas, elas parecem que começam a andar. A mãe, você percebe que estava muito triste com o que tinha acontecido, mas o pai, ele estava... Eu acho que aquele senhor, ele não deve ter dormido no momento em que Vitória desapareceu. Ele estava em todos os lugares e só pensava em encontrar a filha dele. Em alguns momentos, a mãe foi procurada, inclusive ela recebeu ali algumas orientações de não falar com nenhum, eu acredito que com nenhum criador de conteúdo, e vários jornalistas estavam conversando com possíveis testemunhas, pessoas que teriam visto alguma coisa, e sempre tem uma pessoa que existe uma certa desconfiança. Por quê? Começa a se levantar quem são as pessoas que estão próximas, né? Isso se estende, por exemplo, para o padrasto. Chegaram a mencionar que ele parecia ser ali, pelo menos, parecia ser uma boa pessoa, e uma pessoa muito tranquila. Depois também souberam que ele, inclusive, cansou de levar a Vitória ali para poder encontrar com o pai, então parecia que tudo estava certo. Depois procura-se o motoboy. O motoboy teria dito que ele apenas viu a Vitória ali, achou que era meio perigoso, teria oferecido para a Vitória uma carona, a Vitória não teria aceitado e dito
que iria para casa ou iria para a lanchonete. Só que ele diz o seguinte, que ele até teria ficado parado porque ela teria pegado o caminho errado. Ela não foi no caminho, né, na direção em que ela teria dito para ele que ela estava indo. Então, já tinha aí esse ponto. Porém, o pai tem um contraponto. Ele diz, você só ofereceu uma carona para Vitória. Só que você ficou 3 minutos e meio. O que você ficou falando para ela? E aí, a gente tem que chegar à conclusão que realmente é uma boa pergunta. 3 minutos e meio não é... Você quer uma carona? Não, não quero, muito obrigado. Isso se faz em segundos e não em minutos. Outra coisa também que vai chamar muita atenção é a questão do celular. A Vitória, ela estava com o celular dela e vocês sabem que existe as herbes dos celulares, aqueles sinais que são emitidos ali para a rádio base, né? Então, todo lugar que tem um celular, você pode conseguir conferir as herbes, até onde aquilo ali emitiu algum sinal, onde você pode ter mais ou menos ali uma ideia de onde aquele telefone passou e assim você pode ter mais ou menos a localização dessa pessoa. No caso da Vitória, a coisa foi tão estranha que pouco tempo depois ela teria saído 10h30, então já seria aí por volta de 11h30, quando as câmeras flagraram então esse encontro do motoqueiro com a Vitória. A mãe já teria mandado diversas mensagens de WhatsApp dizendo, você volta para casa, isso não é mais hora de você estar voltando para casa, e essas mensagens elas existem. Elas estão no telefone da mãe, porém, o telefone da Vitória já tinha sido destruído, não tinha recebido essas mensagens. Então, é uma coisa difícil de se entender e, ao mesmo tempo, ninguém conseguia encontrar o celular da Vitória. Todas essas informações, elas vão sendo reunidas pela polícia, então, né, pessoas ali começam a ficar no radar. A polícia começa a conversar com as possíveis testemunhas, essas pessoas que teriam ouvido gritos, só que começa a acontecer algumas inconsistências. Alguém jurava que era um Escort prata o carro que teria levado Vitória. Depois alguém menciona que a cor do carro era outra. Outros teriam dito que teria visto quando 2 homens teriam colocado a Vitória ali no carro. Então eram diversas ali as versões que fazia com que aquilo não fizesse muito sentido. Até que a polícia revela que ela teria várias e várias horas ali de filmagens pela cidade. Era uma cidade que tinha muita câmera de segurança e eles acabam então falando que estão verificando, ali teriam falado acho que para o advogado, que eles estariam verificando todas essas horas ali incansavelmente para ter mais ou menos uma ideia de qual foi o percurso que a Vitória poderia ter feito, porque automaticamente quando você tira o carro, você tira as pessoas, você tira tudo, você não tem mais uma pessoa que estava de carro, então você tem uma pessoa que estava a pé. E a polícia vai buscar então as câmeras de segurança que fariam, né, esse percurso se ela fosse fazer o percurso a pé. É nesse momento então que eles encontram mesmo a Vitória fazendo esse percurso a pé. E quando você vê da parte contrária quem está fazendo o caminho contrário, como se fosse ali para fazer a volta, correndo para encontrar com a Vitória, era aquele homem que, na gravação com o motoqueiro, mostrei para vocês a foto que tinha um homem passando por trás. Esse homem estava fazendo o caminho, correndo, existe isso gravado em câmera de segurança e ele teria encontrado então a Vitória. E é nesse momento que a polícia então tem um nome, até a delegada acaba dando um corte, porque dizem assim, tá, você tá dizendo que esse homem é um suspeito, mas quais são, existem provas contra ele e tal? E ela diz o seguinte, bom, se não existisse provas, o que faz dele um suspeito, né? Ela dá uns cortes assim bem legais. Inclusive assistam aí a coletiva de imprensa, né? Interessante. Bom, vamos lá. Esse homem se chamava Miguel e tinha 42 anos de idade. Miguel morava ali nas redondezas e esse homem, ele conhecia tanto a família da Vitória como também a família da Yasmin. Miguel, de 42 anos, era conhecido na região como sendo uma pessoa que fazia pequenos trabalhos. Parece que ele também tinha alguns filhos, não dá para saber a quantidade, também não foi muito colocado ali quem são, não foi muito identificado isso, talvez até para dar uma certa protegida também na família que não tem nada a ver. Porém, a polícia já estava desconfiando porque ele teria feito um percurso diferenciado. Ele era a pessoa, esse Miguel de 42 anos, era o homem que passa, então, atrás daquela imagem de câmera de segurança onde tem a moto, e também era o homem que estava fazendo uma certa corrida ali numa outra rua que poderia dar de frente com a Vitória, fazer essa triangulação com o caminho da Vitória.
e ele estaria correndo. Depois também teve uma certa desconfiança de que ele poderia ter feito algo com a Vitória e depois ter voltado para poder acomodar, se é que vocês me entendem ali, a Vitória, para que ela não ficasse de uma forma ali tão aparente. Só que tem uma coisa que chama atenção nesse homem. Esse homem já tinha dado entrevista na televisão. Ele já tinha dado entrevista na televisão, já tinham perguntado para ele, inclusive, por que ele estava correndo, e ele disse, inclusive, que ele estava correndo porque aquela parte ali era uma parte perigosa, que tinham pessoas que usavam porcaria e que ele também tinha parado para conversar, acho que com um amigo ou com um familiar dele, e ele estava usando a porcaria dele também. Então ele confessa para todo mundo que ele teria usado ali, né, o seu ilícito. Só que depois disso, depois de ter falado com a polícia, ele fica mais um tempo na região, teria ficado morando ali na casa, seria na casa da mãe dele, ele não tinha uma casa dele e ele vivia, como eu disse para vocês, de casa em casa. Então existiam momentos, por exemplo, em que ele estava de repente muito fora da realidade, a mãe acabava brigando com ele e ele saía de casa, ficava um tempo fora de casa e saía por aí pedindo ali, de repente, um almoço na casa de um almoço na casa de outro, ó, você tem uma comida para me arrumar? Batendo ali na porta. Isso é uma coisa muito comum, acontece muito inclusive no bairro da minha mãe, então parece ser uma coisa normal. Só que acontece o seguinte, ele passava e pedia, segundo a mãe da Yasmin, tá? Não da Vitória. Ele pedia por muito tempo, já tinha muito tempo, ele já morava lá há 2 anos, ali na região de Charqueado. E ela dizia, ele batia no meu portão, ele era muito simpático, ele dizia, a senhora tem alguma coisa pra eu comer, alguma coisa aí que a senhora possa arrumar pra eu comer? Ela falava que sim, né? Ela falava, eu sempre aprendi dessa forma, que a gente divide e tal, o pão. Ela falava e eu acabava dividindo e ele acabava vindo. Então tinha épocas que ele sumia, tinha épocas que ele voltava e eu sempre dava ali um almoço para ele, o que eu tinha, a gente acabava dividindo, fazia um prato para ele. Eu só nunca coloquei ele para dentro da nossa casa. Isso também é uma coisa muito importante aí de lembrar. A gente também nunca coloca para dentro porque são pessoas que você sabe que faz uso de ilícitos e pessoas que fazem uso de ilícitos, dependendo da condição que ela estiver, ela pode sim ser uma pessoa extremamente perigosa, mas extremamente perigosa mesmo. Principalmente quando a gente está falando de um certo ilícito que vem em pedra. Então isso é uma coisa complicada aí, né? Pode deixar uma pessoa totalmente fora aí da razão. Então vamos continuar aqui. Só que segundo a mãe da Yasmin, ele sempre perguntava da Yasmin. E eu não sei dizer para vocês se ele fazia essa pergunta só depois que ela desaparece ou se ele já fazia essa pergunta antes da Yasmin desaparecer. Isso é uma coisa que ainda falta aí na minha pesquisa. Então, enquanto eu não tiver uma pesquisa satisfatória para trazer para vocês, com todos os pontos ligados, eu não vou trazer. Então isso também é uma coisa que precisa ser feita, mas também tem outras coisas aí que podem ser respondidas no próximo dia, então não custa a gente ter um pouco de paciência. Eu tô mencionando isso pela estranheza da situação e nesse ponto aqui da história vale a gente trazer. E por que eu tô falando isso para vocês? Ah, Joyce, mas se você não vai contar a história da Yasmin, então porque se você acabou de falar que vai esperar, por que você tá trazendo essa informação? Eu tô trazendo essa informação porque ele fazia a mesma coisa na Vitória. Depois que aconteceu o que aconteceu com a Vitória, a polícia começou a procurar pela Vitória, ele começou a passar em frente à casa da Vitória e perguntar da Vitória exatamente como ele fazia com a Yasmin. Um homem que já teria falado, inclusive com a imprensa, e ele continuava passando lá e perguntando, e aí a Vitória, e a Vitória, e a Vitória. Sempre que aparecia alguém da imprensa, ele meio que se colocava em prontidão para falar sobre o que estava acontecendo, então era um comportamento um pouco estranho da parte dele. E mal sabia ele que, pelo menos de acordo com a coletiva que foi dada pelos delegados, a polícia já estava ali levantando a ficha dele. Qual era o problema disso? E é uma coisa que a gente entende, obviamente, é meio óbvio que tem que ser aguardado. E talvez o fato mais importante dele, inclusive o que tenha feito com que ele não tenha sido preso, tenha sido o não encontro ainda da Vitória. Então não se encontrou a Vitória, você vai ali, né, colocando aquelas pecinhas, só que falta uma peça principal, que era o encontro da Vitória. Vocês vão continuar escutando histórias esquisitas, mas vão continuar escutando histórias muito esquisitas, porque veja só, a polícia então começa a fazer mais e mais buscas. Segundo essa entrevista, a Rede Rio, inclusive, indico que assistam, tá? Buscas estavam acontecendo, tinha policial na mata. Ele também teria dado uma olhada no lugar e disse que o lugar era perigoso, sim,
que era um lugar que ele via perigo até mesmo para um adulto, podia ser que as pessoas que morassem ali tivessem uma outra visão, mas ele disse que poderia sim ser um lugar perigoso. E ele começa também a dar esses indícios de que a polícia podia estar muito perto, mas que não podia revelar muita coisa, porque senão atrapalharia as investigações. Não é um inquérito fechado, então quem está entrevistando, né, esses advogados, esse pessoal, tem que tomar muito cuidado para não acabar estragando a investigação. Inclusive, agora nós temos outra, que é a investigação da Yasmin. Então tem que tomar muito cuidado aí também. Só que a coisa muda um pouco. A polícia teria até mesmo derrubado alguns metros ali de canavial, de mata, para ver se facilitava as buscas. Teria cão farejador ali em cima. Gente, muita coisa teria rolado mesmo. Teriam dito que tinha um lugar, que tinha um pessoal que fazia ritual. Olha, teve de tudo. Como a gente já está acostumado em diversos casos aqui no Brasil, aqui se faz ritual, aqui se faz no seu... E depois o que acontece é, um dia, tá, pela manhã, mais precisamente 10 dias depois do desaparecimento, um homem que estava segurando uma Bíblia, essa foi a cena que eu vi, tá? Era um homem segurando uma Bíblia, ele contando que encontrou a Vitória. Ele teria encontrado primeiro um chinelo, então não foi a polícia que encontrou. Ele encontrou um chinelo, depois ele teria encontrado outro chinelo, teria mexido, ele ainda estava com a Bíblia na mão e falava com o pessoal ali, com a imprensa, e ele disse o seguinte: eu encontrei a menina, e ele começa a chorar. Ele chora, tá? Com muito sentimento mesmo, já era o senhor de idade, e então, nesse momento, a polícia é levada até o local, eles começam então a retirar, e realmente é ela, tá? Mesmo que a delegada precise confirmar isso com exames de DNA, quando existe a coletiva de imprensa, eles já tinham a certeza de que era Vitória. Eu não sei se nesse meio tempo já tinha dado tempo de acontecer o DNA, ou se de acordo com roupas, essas coisas, já tinha, né, acontecido ali o reconhecimento. Fato é que era então Vitória. E por que estavam aí fazendo uma coletiva de imprensa? Porque já sabiam quem poderia ser a pessoa, quem teria tirado a vida de Vitória, que seria então esse Miguel de 42 anos de idade, que falou com o repórter. Perguntava para a família, tanto para a família da Vitória como para a família da Yasmin, se elas já tinham sido encontradas, diversas coisas. Parece que esse homem, pouco tempo antes da Vitória ser encontrada, coisa de um dia antes da Vitória ser encontrada, ele teria desaparecido do lugar. Ele desaparece do lugar e como a polícia o encontra? Ele teria buscado refúgio em um sítio na lateral ali da cidade. Era muito próximo, mas ao mesmo tempo escondido. Então ele vai e encontra um casal de idosos. Olha o perigo, gente. Encontra um casal de idosos que não conhecia e pede guarida na casa desse casal. Diz que ele tá com fome, se eles não teriam um canto para ele dormir. Esse casal recebe, dá comida para ele teria ficado lá um dia. Só que o senhor que morava na casa com a sua esposa teria então ligado para a filha e dito que esse rapaz havia chegado lá. E eu não sei se por foto, não sei se ele passou foto, características físicas, não sei. No momento em que ele conta como era o homem que estava lá, a filha disse na mesma hora: o senhor vai desligar esse telefone, o senhor vai ligar para a polícia porque esse homem está sendo procurado, e parece que conta ali um pouco do que teria acontecido com a Vitória. E aí, nesse momento, então, é o que ele faz. Ele liga então para a polícia já começa a ver todas as formas de... porque também não dá para chegando assim, porque é um pouco perigoso pro casal também que estava ali. E é nesse momento então que a polícia tenta fazer ali como se fosse uma triangulação também, caso ele decidisse fugir ou portando algum objeto. Então eles conseguem fazer essa triangulação toda e conseguem prender esse homem. Miguel, de 42 anos, é colocado no camburão, levam ele então para falar, para dar o depoimento dele. Ele já estava com a prisão preventiva decretada e com o encontro da Vitória, algumas coisas começaram a fazer de repente algum sentido para a polícia ali. Segundo o que foi dito na coletiva de imprensa, a coisa teria acontecido da seguinte maneira: esse tal Miguel teria dado a volta, encontrado a Vitória e arrastado a Vitória com um mata-leão ou alguma coisa assim para mata. Depois, segundo a própria Juliana Hitt, a delegada que estava inclusive até um pouco irritada ali com a imprensa, ela diz o seguinte: ela acredita que a motivação ela era tá? Então ela acredita que ele tenha levado ela pro mato para exatamente isso que vocês estão pensando. Até porque a Vitória ela é encontrada com as suas roupas de baixo e o vestido dela estaria levantado. Então
existe ali algum indício de que isso possa ter acontecido. Porém, segundo ela só fala aquilo que ela pode provar. Eu achei até uma postura muito bacana na parte dela. Então, ela disse que laudos precisam sair para que ela possa ali ter. Ela diz que tem ali muitos vestígios, mas ela precisa ter como provar, porque senão fica só bom, tem vestígios, né? Mas não tem a prova. Então, ela espera que seja possível provar. Então ela diz, eu acredito que aconteceu, pode ter acontecido, mas eu preciso saber se eu vou poder provar que aconteceu. E ela conta também que talvez tenha sido uma coisa ali com muita tentativa de defesa. E ele também não era um homem tão grande, tá? Eu vi que ele era um homem até, não era tão baixo, mas ele era franzino, até pelo uso e tal, né, de substância acaba ali deixando o corpo da pessoa ali bem frágil mesmo. Ela teria tentado se defender bastante, e isso deixa claro, né, bastante coisa ali no corpo, material para poder usar, para você poder recolher DNA em unha. Então tudo isso pode ser provado, talvez ajude a identificar esse homem como sendo de fato a pessoa que teria então tirado a vida dela. Eu tô colocando dessa forma porque tem mais coisa, tá? Segundo ela, pode ter sido usado outros objetos, outras coisas para, né, ter essa parte mais física ali, essa coisa de repente conseguir detê-la, de repente ter machucado ela mesmo quer poupar a família. Acredito que nem precise de mais nada, acho que já é demais mesmo. Então ela não achou necessário, eu também não acho necessário ficar, né, detalhando essas coisas, mas são os dois pontos mais importantes. A parte física, ela tem como provar, porque é visível. A parte S, ela precisa saber se vão conseguir provar. A questão toda é que esse tal Miguel, de 42 anos, ele tem passagem. E ele também teria admitido ter feito uso, tá, da pedra naquele dia. Então, ele estaria ali sob efeito, né, sob efeito de alguma substância. E ele também teria feito o seguinte, talvez ali realizado tudo que ele quis, né, todo o ato que ele quis. Só que, segundo é colocado, ele não teria tido muito sossego e depois ele teria voltado. Nesse momento que ele volta, é que ele teria arrumado, porque eles encontram enrolado, né, enrolado ali como se fosse num pano de colchão e tal. Ele teria colocado ali em uma cova rasa. A questão toda é a seguinte, começa uma pergunta, principalmente agora da mídia, como ele teria conseguido aquele pano de colchão. Então, ninguém sabe de onde saiu aquele pano de colchão. E hoje mesmo, agora há pouco tempo, aí há poucas horas aí de tarde, eu escutei, no caso, por exemplo, o Luiz Bate falando que isso teria sido, eles estavam ali fazendo algumas conjecturas e dizendo que isso teria sido mais fácil ter acontecido em algum lugar onde tivesse um colchão. Acontece que existem também algumas cenas de pessoas que estavam tentando entrar na mata e eu vi alguns colchões ali espalhados. Eu não sei se é uma questão de algumas pessoas aí que moram na rua acabar dormindo nesses locais. Então ele pode ter, de repente, tido algum colchão ali. De repente, se fosse uma coisa que ele já estivesse acostumado a fazer, ele poderia deixar um colchão ali. São muitas coisas para serem investigadas. E aí vem o homem que encontrou Vitória. O homem que encontrou Vitória foi seguindo, como eu disse para vocês, ali o chinelo. Só que acontece que também tinham marcas de pneus de moto. E aí vem a pergunta, essa marca de pneu de moto era de quem? A polícia estava procurando alguém de moto? Alguém poderia ter passado naquela região de moto? Ou a pessoa que colocou a Vitória ali estava de moto? Isso também, quando a gente para pensar nessa dúvida que é levantada no ar, também existe uma dúvida em relação à pessoa que está presa ali sendo acusada por ter feito o que fez com a Vitória. Porque não é falado em momento nenhum que ele teria utilizado uma moto, e sim que ele teria feito tudo a pé. Inclusive, enfaticamente, tudo foi feito por ele e tudo foi feito a pé. E vocês estão achando que tá tudo muito estranho? Pois bem, o homem que encontrou a Vitória, esse senhor que encontrou a Vitória, disse ter tido uma revelação. Ele disse que teve uma revelação de onde estaria Vitória e ele teria encontrado Vitória. Só que também parece que uma outra revelação fez com que nessa madrugada fosse encontrada também, mas ali não seria um total, mas sim um conjunto, né? Um conjunto de alguns ossos que teria um par de botas femininas. E amanhã essas botas femininas vão ser mostradas para a família da Yasmin. Se forem reconhecidas como sendo da Yasmin, estava a 50 metros de onde estava então a Vitória. E aí eu pergunto para vocês, será que tinha só essas duas? Não, parece que tem mais uma terceira, tá? Um terceiro conjunto de alguns pequenos pedaços de ossos
que poderia ser ainda de uma terceira pessoa. Então não se sabe se poderia ser da própria Yasmin, que teria ido um pouco mais a outra. A gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Nem pode entrar em detalhes aqui. Só que enquanto, então, se procurava, se retirava ali Vitória, se encontra mais 2 conjuntos, tá? Vamos colocar dessa forma porque estavam em locais diferentes. Só que em um deles tinha um par de botas femininas que ainda não foram mostradas para a família, para os amigos, principalmente para o ex-namorado da Yasmin, que teria visto, para a irmã também, que viu a Yasmin pela última vez. Então tudo isso vai ser mostrado, parece que amanhã. Então vamos aguardar aí se as botas elas vão ser reconhecidas. O exame de DNA pode demorar até 30 dias, então não sei se eles já coletaram, devem ter coletado material para poder fazer esse exame, mas tudo isso foi encontrado ali, basicamente ali coladinho com o da Vitória. Então, se isso tudo se provar verdadeiro, um passo vai ter que ser dado para trás. Que não é um SK, se você encontra pessoas parecidas, pelo menos 2 pessoas extremamente parecidas, de idades extremamente próximas, passando basicamente no mesmo horário, sendo encontradas quase no mesmo local, com 50 metros de distância. Se é que não existia até mesmo ali um colchão para ele fazer ali as coisas que ele queria fazer. Então, são muitas coisas que ainda precisam ser levantadas. Então, é muito temerário trazer a história da Yasmin completamente agora à tona, quando a principal coisa que poderia acontecer, talvez a que ninguém esperasse que fosse acontecer, que não tivesse a menor esperança que fosse acontecer, acontece. Acontece sim, eu recebi uma notificação no meio da madrugada que tinha sido encontrado, na madrugada de ontem para hoje, dizendo, ela apareceu. Foi encontrado esses fragmentos junto com uma bota. E hoje é que eu soube que parece que a pessoa que encontrou também teria tido uma revelação. E eu fiquei extremamente curiosa de saber como que essas revelações elas estão acontecendo. Eu sinceramente não sei. E é aí que tudo isso também precisa ser visto, né? Quem são essas pessoas que estão tendo essas revelações? Porque tudo tá parecendo aí muito estranho, né? No mínimo estranho. De qualquer maneira, a delegada que tomou conta do caso da Vitória tenta apartar totalmente os 2 casos, ela tenta colocar cada caso no seu canto, ela diz que cada pessoa tem uma história de vida. De forma alguma, ela foi enfática em dizer que um caso não tinha nenhuma ligação com o outro. E aí eu achei um pouco, né, nenhuma ligação é muito complicado, porque mesma cidade, mesmo horário, mesma rua, só tem a diferença de que uma teve o registro de boletim de ocorrência em Piracicaba, outra em Charqueada e de repente não foi procurado, né? E aí você tem o encontro de Vitória. E agora encontram o que ninguém tinha encontrado aí em 8 meses. E pelo que eu entendi ali, também foi a base de tive uma revelação. Então eu não sei o que está acontecendo. E agora é acompanhar porque Vitória foi encontrada. Vitória vai ter o seu laudo, vai ter a sua atualização de caso. Vou atualizar vocês. Referente ao tal Miguel também, né? Referente a essa questão toda de ele estar ou não envolvido. Ele foi ouvido pela polícia. Ele disse que ele era inocente, que ele não tinha feito nada e que na verdade estavam usando ele ali. Eu apareci nas câmeras, estão me envolvendo nisso porque eu tenho um passado, ele tem passagem pela polícia, tentativa de tirar a vida de uma pessoa, passagens ali também por algumas agressões, então ele acaba se colocando ali numa situação de não, eu era o cara que tinha a ficha certa para a situação, só que se for provado que essa pessoa que foi encontrada, porque é uma pessoa, alguém né? Se não for a Yasmin, é uma outra pessoa, porque tem inclusive um par de botas femininas, então se for provado que essa pessoa é a Yasmin, e mesmo que não seja a Yasmin, estava tão próximo, e for determinado o tempo que ela tá por ali, se for em menos de 2 anos, aí esse senhor que já está preso vai ter que dar algumas explicações. A Vitória ela já foi liberada pelo IML, tudo, né, que precisava ser colhido já foi colhido, já teve o velório, foi bem emocionante, né? E aí vem aquela questão de é um lugar tão pequeno. Esse tipo de coisa é muito difícil de acontecer. Coisas assim não acontecem aqui. Só que aquilo não acontece até acontecer. É estranho pensar que hoje em dia uma pessoa de tal idade não pode estar. Não, não pode. Ah, mas um adulto não pode? Então não, não pode. Infelizmente é assim. O momento que nós vivemos hoje, sim, é uma coisa muito estranha mesmo. Então eu acredito até que os pais nessa hora, tá? Os pais, eles precisem conversar com seus filhos e eu não sei. Na época em que eu era adolescente, era muito bom. A gente tinha, assim, uma certa liberdade, era uma coisa muito boa, só que também tinha uma coisa que era muito
muito melhor. A gente sempre andava acompanhado, então eram grupos grandes de amigos, né? Saía todo mundo junto e era sempre aquilo, sai junto, volta junto, aquela coisa, passa todo mundo, deixa aí todo mundo aí em suas portas e o último já tá quase ali na porta da sua casa, todo mundo chega em segurança e mesmo assim ainda corre-se o risco. Então, é complicada essa situação, ficar pra lá e pra cá, ficar sozinho de noite. Então agora é o seguinte, guardando qualquer tipo de opinião ou de qualquer coisa em relação a todas essas coisas, alguém aí vai ter que dar um passo pra trás. O suspeito vai ter que dar um passo para trás se for provado que é Yasmin e for encontrado material biológico em Vitória e alguma coisa também no que foi encontrado, o que já é um pouco mais difícil, mas impossível, uma palavra também que abrange muita coisa. Mas aí também a polícia vai ter que olhar e dizer, não, sempre teve uma conexão. Eles foram muito enfáticos, é como se eles quisessem apagar qualquer tipo de probabilidade de ligação. E isso é muito temerário, não dá para você logo de cara tirar qualquer coisa. Aconteceu no mesmo lugar, no mesmo horário, mesma lanchonete. E detalhe, tá? A lanchonete era frequentada por ambas. Ambas se conheciam da lanchonete, conversavam na lanchonete. Tinha acontecido até uma certa conversa dentro da lanchonete, um certo desentendimento na lanchonete. Envolve outras coisas, envolve, vou trazer tudo para vocês. A questão é que eu quero deixar muito bem separado, inclusive, quem sabe, amanhã já temos aí até mesmo uma resposta às coisas que foram encontradas, se eram da Yasmin ou não. Então eu acho que contar certinho todas as possíveis ligações e o que aconteceu é interessante. E saber que por mais pacato, tranquilo, maravilhoso que possa parecer o lugar que você mora, ele não é totalmente seguro. Até porque a gente tem que pensar no seguinte, hoje as pessoas se deslocam muito facilmente, se mudam com muito mais facilidade. Antigamente as pessoas se mudavam um pouco, né? Principalmente em cidades menores, as pessoas moravam muitas e muitas décadas no mesmo lugar. Hoje em dia não. Esse homem, por exemplo, ele morava lá há 2 anos. Talvez a mãe dele morasse lá há mais tempo, mas ele não. Você conhece a mãe, mas você não conhece o filho. E assim por diante. Então, é necessário tomar um certo cuidado e saber que hoje ninguém conhece ninguém. Antigamente já era um pouco assim, mas ainda dava para se ter uma esperança de que você conhecia um tantinho assim. Mas hoje não, tá? Hoje não. Ou de repente eram só pessoas que sabiam disfarçar melhor. Essa é uma história que ela tem muita coisa ainda a ser desenrolada, tem muita coisa ainda a ser descoberta. Parece que já foi muito e foi muita coisa que já aconteceu, mas ainda pode ter muito mais acontecendo. Só peço a vocês aí um pouquinho de paciência pra gente poder trazer as coisas com mais calma, um pouco mais concreto, mas que as histórias, vocês vão se chocar como elas se encontram. Isso eu tenho certeza que vocês vão. Depois, de repente, eu até coloco os 2 vídeos juntos aí e posto para quem quiser assistir de uma vez. Mas, por enquanto, com esse caso aí que entristeceu tanto, né? As pessoas deixou aí muita gente sem acreditar no que tinha acontecido, porque parecia uma coisa tão improvável. E a gente acompanhou esse pai, a gente acompanhou busca. O caso da Sofia, tudo que envolve, né? Quando some uma pessoa, todo mundo tá cada vez se doando mais, principalmente na televisão. Eu vejo que os repórteres, eles estão indo cada vez mais longe, tentando aí ajudar. E tudo bem, tem vezes que os delegados se irritam, tem vezes que os delegados depois agradecem, faz parte do jogo. Eu acredito que os jornalistas já estejam até acostumados, mas que continue assim, porque também quando eles estão ali, quando eles estão em loco, as coisas também começam a acontecer, por eles ou por causa deles. Eu peço a vocês que aguardem um pouco aí para as atualizações. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo.